Você que tem nos acompanhado diariamente nas reflexões, esteja você indo para o trabalho ou estando em casa, ainda talvez na cama, podendo ouvir essa reflexão, ou ainda na sua luta diária, ou talvez esteja me ouvindo no seu celular, eu quero te dizer da minha alegria em saber que nós estamos conectados e que nós temos um profundo interesse em melhorarmos a nossa vida e também a nossa espiritualidade nessa caminhada com Jesus. Eu continuo insistindo ainda com o texto da frutificação, porque a Bíblia diz que nós precisamos frutificar, que nós devemos frutificar, e o texto base tem sido João 15, hoje o versículo 5, quando diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nosso objetivo hoje é podermos nos conectar cada vez mais com Jesus, e essa ligação entre a videira e os ramos, no sentido de que um está ligado ao outro, um depende do outro, um não dá fruto sem o outro. Nosso objetivo hoje é podermos entender isso de forma prática em duas situações que o Novo Testamento traz, por conta da cultura do reino, por conta de um estilo de vida, de reino de Deus, que não só adotamos, como também estamos imprimindo esses valores, esses princípios diariamente na nossa vida e na nossa caminhada como igreja, como reino de Deus. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, quando diz que um homem se aproximou a Jesus com um filho que era possesso de demônios, e que esse homem pede ajuda para Jesus. Quando diz aqui, a partir do versículo 19, diz: Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Enquanto alguns discípulos estão tendo a experiência arrebatadora da intimidade da comunhão com Jesus, outros estão discutindo religião com os mestres da lei, porque é assim que o versículo 14 começa. No entanto, nós sabemos que Jesus não se dispõe a entrar em debate religioso, mas Jesus vai ao encontro dos que sofrem e lhe proporciona alívio, que é o que ele faz exatamente com o pai dessa criança, desse menino, né? Nós não sabemos bem que idade tem. Em vez da discussão, a oração dos discípulos poderia ter ajudado a resolver a situação, como ele declara no versículo 29, que essa situação só poderia ter sido resolvido através dos discípulos, através da oração e também do jejum. Eu quero chamar nossa atenção aqui nessa reflexão
Quando Jesus pergunta ao pai quanto tempo o menino está doente, o menino está sofrendo dessa possessão, dessa tragédia, porque ora o menino é lançado no fogo, ora é lançado na água, e a família vivia essa agonia, e o pai então conta tudo isso para Jesus. Quando ele diz no versículo 21, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, no versículo 23, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu quero destacar aqui esse texto sobre a incredulidade que aquele pai ressalta pelo fato de que quanto tempo, nós não sabemos, mas possivelmente anos, de sofrimento, de dor, de medo, de pânico e de tentativas de tirar o filho daquela situação sem nada acontecer. E Jesus então aguça a fé daquele homem que, vencido pelos anos de sofrimento, ele diz, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Era uma fé frágil, era uma fé que duvidava, era uma fé que tinha temor, não o temor de Deus, mas o temor de que nada acontecesse. E Jesus então, vendo e percebendo a honestidade desse homem, ele se compadece e cura esse menino. Cura trazendo alívio, trazendo socorro e deixando para nós essa certeza de que qualquer que seja esse grão de mostarda de fé, que o grão de mostarda é considerado o grão menor, que a Bíblia diz que é um pequenino grão, mas que se há esse pequenino grão, é possível vencermos a nossa incredulidade e alcançarmos o que nós precisamos, que é tocar o coração de Deus, que pode se mover para nos abençoar, para nos ajudar, como aquele pai foi ajudado, foi abençoado, foi socorrido, e o texto diz que aquele menino, versículo 26 do capítulo 9 de Marcos, o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. E ele pôde ser devolvido ao Pai, são e salvo, curado, liberto, pronto para começar um novo tempo, tanto na vida do menino, como na vida daquele pai, como na vida daquela família. Eu queria então deixar aqui essa resposta generosa de Jesus ao homem, à criança, menino e também aos seus discípulos e à multidão, de que basta um grão de mostarda de fé para que se operacionalize o milagre da cura, da libertação e do recomeço. Que Deus então nos abençoe. Quem vos fala é pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu aqui continuo com a minha fé, em muitos momentos uma fé frágil, mas sempre persistente, e uma fé que tem me ajudado a atravessar quase 40 anos nessa caminhada com Cristo. Um grande abraço.